E nós estamos atualmente em Jeremias 2, seguindo uma sequência de um livro que eu espero terminar antes de ir para a reserva remunerada. Mas eu falei há várias semanas atrás, quando eu comecei a ministrar em cima de Jeremias, que um dos focos que Deus tinha colocado no meu coração estava justamente em Jeremias 6. E aí Deus essa semana falou para mim que eu deveria... Tudo bom? Eu deveria adiantar isso para este grupo. Em algum momento eu vou discutir um pouco mais sobre Jeremias 6 lá dentro da FAB, mas aqui eu vou ter um pouco mais de tempo para trabalhar alguns conceitos e vou fazer um link talvez um pouco inesperado para alguns. Então, o que eu queria pedir, irmãos, eu sei que alguns de vocês chegaram aqui, e quando eu digo não é chegaram aqui hoje, chegaram neste momento da vida de vocês, sendo levados por um fluxo de vida dentro da igreja, que moldou vocês com uma modelagem teológica que, em alguns momentos, ela é sistemática. O que eu estou querendo dizer? Vocês foram moldados conforme uma cosmovisão teológica e uma maneira de ler e interpretar a Bíblia que pode dificultar você entender algumas coisas que eu vou falar. Por que eu estou falando isso? Eu estou pedindo encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, que permita-se ouvir o que eu vou falar. Não é escutar. Escutar todos vão, a não ser que tenha alguém aqui que está com problema de ouvido, todo mundo vai escutar. Agora, ouvir é internalizar e permitir que o Espírito Santo fale no teu coração. Por quê? Porque talvez uma coisa ou outra que eu fale aqui vai parecer no primeiro momento estranho. E eu vou te dizer por que vai parecer estranho. Porque você vai querer colocar uma lente calvinista, arminiana, molinista, ou seja lá, qual caixa teológica você venha, para interpretar o que eu vou falar. E eu estou pedindo para você, esquece a teologia sistemática e faça uma teologia bíblica agora. Vamos fazer um exercício de teologia bíblica. Olhe o texto e deixe o Espírito Santo falar para você o que o texto está te falando. De maneira geral, o texto vai falar uma coisa uníssona para esse grupo aqui. Mas para alguns ele vai falar com certas peculiaridades. Tanto que alguns vão sair daqui mais impactados, outros menos impactados. Uns vão sair daqui achando que não são cristãos, outros vão sair daqui tendo certeza que não são. E outros vão sair daqui falando assim, caramba, eu acho que eu tenho que melhorar meu relacionamento com Deus. Mas o objetivo é esse mesmo, porque Deus falou muito comigo essa semana em relação a isso. Ao ponto de eu perguntar, caramba, eu vivo isso? A minha vida, ela exercita isso aqui que a palavra está falando? Ou eu estou fingindo para mim mesmo que eu vivo uma vida cristã e eu vou dormir à noite satisfeito na minha alma comigo mesmo, dizendo assim, Deus me ama e eu amo Deus, mas na verdade isso não tem impacto nenhum na vida do meu vizinho, na vida do meu cônjuge, lá onde eu trabalho, nas pessoas com quem eu me relaciono. E quando isso não acontece, irmãos, 100% de certeza que você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Se você não impacta os lugares onde você está, e a maioria das vezes o impacto não é só positivo que eu estou falando, não. Quando eu digo impacto negativo, é você confronta. E eu não estou dizendo que é para que você é rude ou que você procura briga, na verdade não. No que depender de nós, como diz lá no livro de Hebreus, é buscar a paz com todos, né? E a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Mas a gente busca paz. Mas às vezes a sua própria postura baseada em valores cristãos vai fazer você ser uma ojeriza diante das trevas. Por quê? Porque você é luz brilhando no mundo corrompido. Quando a gente vai para o livro de Jeremias, eu me obrigo, a galera da FAB me perdoe, já ouviram falar isso várias vezes, mas como tem um público muito diferente aqui e está sendo gravado também, eu tenho que meio que falar isso, né? Jeremias se passa durante um período de decadência do reinado de Judá. O reino de Israel já tinha sido desterrado pela Síria por causa dos seus pecados, tinham sido levados escravos pela Síria. E aí agora Deus está tratando
com o reino de Judá, que ficou, por conta dos seus pecados. Eles viviam uma vida dissoluta, uma vida em que eles diziam, não, né, eu adoro a Deus, eu faço o que Deus quer, eu vou no templo e sacrifico, né, eu cumpro meus votos, eu guardo as festas, eu guardo o sábado, eu guardo a Torá, os mandamentos de Moisés, eu escuto a lei, os profetas, ou seja, eu faço tudo que Deus manda fazer, né, eu obedeço os rituais do templo, então eu estou de bem com Deus. E Deus, ele vai ser benéfico para comigo. E aí Deus, ele já falou isso através do profeta Isaías, ele fala isso através de vários profetas, e ele chama um garoto, ele chama uma criança, entre 10, 12, talvez 14, ele tinha entre 10 e 14 anos, Jeremias, quando ele foi chamado. A gente não consegue às vezes imaginar, né? Poxa, eu tenho 46, vou completar 47 daqui a pouco. Não sei se alguém aqui é mais velho que eu. Alguém é mais velho que eu aqui? Pelo amor de Deus, eu sou ancião. Eu sou ancião, cara. Então, verdadeiramente, eu sou o presbítero daqui. Então, presbítero é presbútero, né? É o ancião. Então, eu sou ancião. Beleza. Então, eu tenho dificuldade de imaginar hoje, na cultura que nós vivemos, Deus virando para um garoto de 10 anos, talvez 12, e falando assim, olha, eu te escolhi e te separei desde o ventre para anunciar aquilo que é a minha palavra. Veja a irmã ali, está grávida, né? Então, Deus escolheu Jeremias ali, ó, desde o ventre. E já separou ele. E aí chega ao ponto de Deus falar com ele, ele fala, não, eu não sei falar, eu sou só uma criança. E Deus fala assim, não fale que você é uma criança, porque sou eu que estou mandando você. Deus fala para Jeremias assim, olha, eu não escolhi você pelo que você é, eu escolhi você pelo que eu sou. E essa, irmãos, é talvez a mensagem mais impactante do início do livro de Jeremias. Deus não chamou nenhum de nós aqui pelo que nós somos. Por quê? Porque somos todos pecadores, destituídos da glória de Deus, precisamos da graça. Alguém aqui acha que é bom o suficiente para você estar no nível de exigência de Deus para que você possa ser revestido da santidade da graça dele e falar assim, eu mereço ser chamado por Deus e por isso que eu estou aqui? Eu acho que todo mundo aqui já tem consciência de que ninguém merece nada. Nós somos pecadores por natureza. Só que a graça, ela vem para quê? Não só para nos redimir da condenação do pecado, mas para nos capacitar a vencer o pecado aqui ainda, vivendo essa vida. Então, essa graça capacitadora vem sobre Jeremias com forma de promessa de Deus, falando assim, não, eu chamei você e eu vou enviar você, né, por causa do que eu sou, não por causa do que você é, Jeremias. E aí ele começa a falar com Jeremias, né, e Jeremias percebe que ele vai ter que largar tudo. Jeremias, ele vem de uma linha sacerdotal, ele vem da descendência da tribo de Levi, né? O pai dele era Ilcas, né? Ele vinha de um vilarejo sacerdotal chamado Anatote, e Deus fala assim, não, eu não quero que você siga a herança da tua família. Eu quero que você largue tudo para falar aquilo que eu te mandei falar. E aí ele vai contra toda a ordem vigente, irmãos. O que é pesado em Jeremias? Ele é chamado para ir contra a ordem vigente. Por que eu digo que é contra a ordem vigente? Ele vai pregar contra o rei e contra o templo. Ele vai falar assim, ó, tudo isso que vocês estão vivendo é uma mentira. Tudo isso que vocês pregam é uma mentira. Tudo isso que vocês pensam que agrada a Deus não agrada. Porque Deus tem visto o sangue inocente sendo derramado. Deus tem visto a justiça que não é feita. Deus tem visto o sacrifício vazio de vocês. Irmãos, eu não tenho como deixar de fazer um paralelo disso com a realidade da igreja moderna. Por quê? E aí quando eu falo a igreja, não é a igreja com I maiúsculo. Não é a eclésia, a reunião daqueles que foram chamados para fora do sistema e é a noiva santa, sem rugas e sem máculas. Não, esta é, como a palavra própria diz e eu acabei de repetir, ela é santa, sem rugas e sem máculas.
Eu estou falando da igreja instituição. Aquela que se amoldou ao mundo. Aquela que não faz mais oposição ao pecado. Aquela que prega o evangelho coaching. Aquela que prega o evangelho que o povo quer ouvir, não aquele que ele precisa ouvir. Quando você começa a fazer esse paralelo, você vê esta igreja institucional falando, não, nós estamos agradando a Deus, nós fazemos o que lhe agrada, nós temos templos suntuosos, nossos templos têm milhares de pessoas, nós arrecadamos dízimos e ofertas, nós enviamos missionários, nós fazemos evangelismo de rua, mas a palavra que é pregada, ela não é aquela que confronta o caráter humano caído e carnal que precisa ser confrontado. E aí o que a gente vê? A gente vê um evangelho carnal atraindo pessoas carnais. E para que mantenha essas pessoas carnais dentro de um sistema carnal, ela precisa continuar investindo no quê? Na carne. Então, às vezes você pregar isto no meio dessa geração hedonista, e o que é o hedonismo? O que é o hedonismo, Rodrigão? É viver em conformidade com o seu sentimento, com o seu eu, com o seu bem-estar. O teu bem-estar. Poxa, o que é que me faz bem? Por quê? Porque eu quero ser feliz. Não, Deus quer que eu seja feliz. Irmãos, Deus não tem nenhum compromisso com a sua felicidade. Desculpa falar isso. Assim, caramba, Deus não quer que eu seja feliz? Não. Ele quer que você seja salvo. Agora ele quer que você seja alegre. Por quê? Porque a tua alegria, ela não advém de felicidade. Ela vem de satisfação em Deus. Por isso que Paulo fala assim, né? Sejam felizes. Não, ele fala o quê? Alegrai-vos. Alegrai-vos em quem? Porque você tem Deus. Porque Deus te salvou. Porque ele se diminuiu para quê? Para te resgatar do pecado. Para transformar a tua natureza. Para te elevar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Que é o que está lá em Efésios 2. Então, quando você olha para essa realidade da igreja moderna, a realidade de Isaías, de Jeremias, você começa a ver um paralelo muito claro. Isso já aconteceu na história da igreja repetidas vezes. Tanto que a reforma, né, catapultada pela Alemanha e outros países europeus, cujo nome de destaque é Martinho Lutero, mas tem outros, né? Ela veio com um desejo de tentar retornar ao evangelho raiz, vamos chamar assim, a igreja apostólica. Por quê? Porque a natureza da igreja apostólica estava se perdendo. E aí, Jeremias ele é chamado para abandonar tudo, confrontar o sistema, sabendo que ele ia ter perdas. Então, Jeremias, ele apanha, Jeremias, ele é preso, Jeremias, ele é torturado, ele fica no tronco, ao ponto de, quando ele está no tronco, ele fala assim, caramba, Deus, eu preferia não ter nascido. Deus, eu não vou mais pregar a tua palavra. E aí depois eu vou dar um testemunho que eu meio que passei por isso. Mas, aonde Deus ele fala assim, Jeremias fala assim, eu sofri tanto, eu fui tão esmagado para poder fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, que eu começo a duvidar que o Senhor realmente está nesse negócio. Então eu não vou mais pregar. E aí ele mesmo diz que ele não consegue, porque isso queima dentro dele, ele acaba voltando a anunciar a palavra. Isso acontece também com João Batista. Porque João Batista, ele clama, né, para os discípulos, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aí ele batiza Jesus Cristo. Ele vê o testemunho, né, do Espírito vindo como uma pomba, a voz de Deus falando, esse é meu filho amado em que me comprazo, né? E aí, ele fala isso em duas ocasiões, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala isso 2 vezes. E aí chega um certo momento que ele está preso. E aí ele manda enviados até Jesus para perguntar o que para Jesus? Olha, é você mesmo, aquele que devia vir, ou a gente tem que esperar outro? Ou seja, ele estava sob tanta pressão que isso abala a fé dele. Irmãos, ninguém aqui está isento disso. Mas, em nome de Jesus, eu quero chamar vocês a entenderem que o meu compromisso, toda vez que eu tiver a oportunidade de estar à frente aqui para pregar uma palavra, para ensinar alguma coisa, nunca eu vou afagar o ego de vocês. Nunca. O que não quer dizer que em algum momento eu não vou dizer assim, ó, Deus cura a enfermidade. Irmãos, Deus cura a enfermidade? Cura. Deus prospera o homem? Prospera. Mas com que propósito? Curar uma enfermidade, dar dinheiro para alguém, dar uma promoção num trabalho,
Tudo isso tem que ter um propósito ligado à eternidade. Senão, é um milagre efêmero. E de milagres efêmeros, né, a igreja com I minúscula está cheia. E Jesus condena isso, porque ele fala assim, olha, vem aquele povo que diz assim, mas eu preguei no teu nome. Eu expulsei demônios no teu nome. Veja bem, não é que ele... Você já parou para pensar isso? O camarada, não é que ele não fez. Ele fez. Ou seja, ele expulsou um demônio. Ele curou o enfermo. Mas Jesus fala que não conhece ele. Ou seja, então não é pelo que você faz, mas é qual é o propósito por trás daquilo que você faz. É isso que Jesus está falando. Então, muito daquilo que você almeja no fundo do teu coração, com todo o desejo da tua carne, talvez, é corroborado pelo Espírito Santo de Deus? Aquilo que você tem que colocar diante de Deus em oração, é aquilo que Deus quer para você, para que você cumpra um propósito dentro do reino? Porque isso é importantíssimo para você entender um pouco daquilo que eu quero compartilhar com vocês em Jeremias 6. Então, Jeremias ele passa por tudo isso, e a gente vai entrar no capítulo 6, onde fala assim... Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui rapidinho. A gente vai ler o 6 e depois talvez a gente vai ler o 18. Vamos no verso 8, para ganhar tempo. Deus está contextualizando aqui, né, através de Jeremias, né, falando que a cidade de Jerusalém ela vai sofrer as consequências do seu pecado, ou seja, ela vai colher aquilo que ela plantou. Se ela está semeando, vento vai colher tempestade. É isso, está semeando na carne, vai colher na carne. Aí, no 8 fala assim, aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Ele depois dele indicar o que ele vai fazer, ele fala assim, aceita. Olha, eu estou aqui para trabalhar no teu coração, você precisa disso. Eu não posso começar essa palavra sem falar assim, aceita aquilo que Deus primeiro falou comigo durante a semana e vai falar com vocês agora. Por isso que eu falei, ouve, não só escuta. Ouve. Enxerga, não só olha. Para que não seja como aquele povo que Jesus repreende. Por quê? Porque eles olhavam, mas não enxergavam, escutavam, mas não ouviam. Então, no 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como vindimador por entre os sarmentos. Aí no verso 13, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eu vou dar uma pausa aqui. Então o que ele está falando assim? Olha, o povo está se iludindo, e veja bem, coitado do povo. Não. No Novo Testamento, né, no livro de Timóteo, também diz a mesma coisa. Que o povo, nos últimos tempos, ia juntar para si falsos mestres que lhe falassem aquilo que querem ouvir. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Né? O povo está se ajuntando para ouvir dos sacerdotes o quê? Paz, paz, quando não há paz. O que ele está dizendo? Olha, está tudo bem. Olha, o teu relacionamento com Deus está uma maravilha, eu vou bater palma para ele. Né? A tua vida de oração está ótima, teu devocional e leitura da palavra está excelente, você não precisa mudar nada. A tua vida de entrega, as obras baseadas no fruto do Espírito que você produz, né, estão perfeitas. Olha só, você está agradando a Deus. Continua nesse caminho que você está bem. Né? E aí, Deus está falando assim, não, vocês não estão bem. Isso aqui, meus irmãos, é um chamado ao quê? A autorreflexão. Como é que está a minha vida fora daqui? Por que eu comecei falando assim, olha, eu estou até com dificuldade de falar que isso daqui é um culto. Por quê? É um culto? É também. Isso aqui é uma reunião onde o culto que você começou na sua casa se estende até alcançar esse momento aqui. Então, isso aqui é um momento de culto também, não é o culto. Ele é a continuação do seu culto. A vida, ela é cultica. Você vive uma vida cultica a partir do momento que o evangelho é um estilo de vida.
Você não está vindo aqui, eu vou lá encontrar Deus. Irmão, Deus ele está contigo. Deus ele tá com você no teu cotidiano. Se você veio aqui encontrar Deus, não é aqui que você vai achar Deus. É isso que eu quero te dizer, né? Por quê? Porque se você está com problemas de relacionamento com Deus, não é o fato de você estar com outras pessoas que têm relacionamento com Deus que vai fazer automaticamente o teu relacionamento com Deus mudar. Não, você tem que mudar suas atitudes, teu estilo de vida, a maneira como você pensa e como você sente o evangelho, para que isso impacte como você vive depois que você sai daqui. Porque quando terminar aqui, nós vamos para um momento do ágape, onde a gente vai cear juntos, onde a gente vai trocar ideia, vai ter um momento mais informal ali, e que eu e o Rodrigo, a gente faz questão de que isso sempre aconteça. Por quê? Porque a gente gosta de oba-oba. Não, porque a maioria das vezes, quando a gente está lá, a gente não está conversando outra coisa que não seja ligada ao quê? Ao evangelho. Isso é provocado? Tem uma pauta, esse grupo aqui, vocês conversam sobre finanças na Bíblia. Esse aqui você conversa sobre como é a vida parental. Esse aqui você conversa sobre casamento. Não, as conversas ali surgem conforme a demanda que o Espírito Santo coloca no coração de cada um. Agora, e quando acabar aquele momento ali, você volta para casa como? O culto que você iniciou ou continuou aqui e continuou lá no ágape, ele prossegue quando você volta para casa? E você está ouvindo da tua carne que existe paz, mas talvez não haja paz? Tem outras pessoas batendo nos teus ombros, louvando a tua vida ascética, religiosa, mas na religiosidade que você exercita, o evangelho não está ali? Eu sou incapaz de responder isso para você. Você tem que olhar a tua vida e começar a analisar. Será que eu tenho um verdadeiro relacionamento com Deus? Será que eu ando com Deus realmente? Eu falei para minha esposa essa semana, teve um momento que eu briguei com Deus ali durante a semana. E aí... Não, briguei como Jeremias. Falei assim, não quero mais falar contigo. Aí Deus... Irmão, não escandalize não, tá? Não se escandalizem, tá? Eu sou bem transparente em falar que eu tenho tanta intimidade com Deus que eu falo com Deus como quem fala com um amigo. Então, às vezes, na minha carne, né, eu fico, caramba, Deus, eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo. E chamo ele para conversar. Senta aqui. Aí senta eu e ele, e aí a gente quebra o pau ali. É claro que eu sempre perco, obviamente, porque ele é Deus. Entendeu? Graças a Deus que eu perco. Mas, durante a semana eu estava meio assim, né? Falando assim, Deus, e aí? E aí, Deus foi ministrando no meu coração que, às vezes, a gente tem uma falsa impressão do que o que a gente está fazendo está conforme aquilo que é a vontade de Deus. E a gente não quer aceitar que a vontade de Deus, soberana, ela não tem compromisso, mais uma vez, com o teu bem-estar nesta vida ou com a tua felicidade. Ele tem compromisso com a tua salvação e em te usar como ferramenta nesse processo. Por quê? Duas coisas vão advir de algumas respostas que Deus vai te dar. Ou ele vai trabalhar no teu caráter, para o teu crescimento até a estatura de Cristo, ou seja, você vai ser transformado, George, no processo para que você seja mais parecido com Cristo. Ou ele vai trabalhar através de você para que outra pessoa, talvez o Pierre, seja transformado e a estatura dele cresça até ele alcançar a dimensão do varão perfeito que é Cristo. Às vezes ele vai ser o ou, né? Ou seja, ele vai usar você e trabalhar nele. Às vezes é o e, ele vai usar você e trabalhar em você e nele. Fora isso, irmãos, não tem outro motivo para Deus fazer as coisas. Essa é a questão. Tudo isso redunda em quê? Louvor da glória dele. Mas em termos práticos, para nós, na nossa perspectiva, é o nosso caráter sendo moldado e o caráter de outros sendo moldados através de nós. Qualquer outra coisa que fuja disso, não tem propósito. Por quê? Porque é investimento para essa vida. E o investimento que Deus quer que a gente faça é para onde? Para a eternidade. Não para essa vida. Amém. Então qual é a pane aqui? A pane é você orando por coisas e pedindo coisas, esperando coisas em Deus que não redundam nisso que eu falei.
não redunda na glória de Deus, não redunda no teu crescimento espiritual, nem no alcance e crescimento espiritual do próximo. Então, para que você está orando para essa coisa? Você está esperando o que em Deus? Sinceramente. E aí, a gente se pega, né, se martirizando e, digamos assim, sofrendo por investimentos que vão redundar em coisas para essa vida. Sendo que Deus quer que você invista para a eternidade. Então, paz quando não há paz, né? Vamos continuar. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Aí vem aqui o foco do que eu quero compartilhar com vocês. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Lembra que eu falei no início? Falei, olha, eu preciso que vocês escutem aquilo que o Espírito Santo vai falar. Eu preciso que vocês estejam preparados para discernir a voz do Espírito Santo trabalhando no coração de vocês. Só que ele fala aqui uma coisa interessante. Ele fala assim, sabe esse caminho que você está percorrendo? Para tudo. Para o que você está fazendo. Para o estilo de vida que você está vivendo. Se põe à margem e olha o caminho que você está andando. E aí eu pergunto, qual é o nome do canal do YouTube? Por que é o caminho? É? Por que é o caminho? Por que o nome do canal é o caminho? Ok, porque está em João 14, 6. João 14, 6. Ok. Vamos lá. Calma aí. Abram em Jeremias 18. Jeremias 18. Vou ver aqui. Deixa eu pensar. Eu não vou pedir para vocês abrirem algumas coisas que eu vou falar aqui. Depois a gente vai para Jeremias 18. Deixa aberto aí. Me ouçam. Lucas, escrevendo o Atos dos Apóstolos, né? Narrando a vida da igreja primitiva, no capítulo 16, verso 17, fala assim. Tinha uma mulher, Paulo está em Filipos, tá? Deixa eu contextualizar aqui. Paulo está em Filipos, e aí ele está pregando o evangelho lá. Aí tem uma mulher andando atrás deles, né? E essa mulher, depois, a Bíblia narra que ela estava possessa de um espírito de adivinhação. Um espírito demoníaco. Que Paulo vira e repreende, o espírito está nela, aí o espírito sai dela, isso gera uma confusão lá em Filipos, acaba redundando na prisão de Paulo. Mas o que essa mulher, através do espírito de adivinhação, ela fala? Está aqui no verso 17, né? Esta, seguindo a Paulo e a nós, quem? Lucas, né? Clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aqui tem a primeira menção a um conceito que a igreja primitiva utilizava para autodenominar a profissão de fé deles naquilo que Cristo tinha anunciado. Depois você vai ver no capítulo 18, verso 25, fala assim, mas como alguns dentre eles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles. Mais uma vez Paulo pregando, a multidão não quer ouvir o que ele está falando mal do caminho, ou seja, o que era o caminho? O caminho era aquilo que Paulo estava anunciando. No verso 19, do capítulo 19, verso 9, tem outra passagem. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. No verso 23,
do mesmo capítulo 19. E persegui este caminho até a morte. Atos 22, verso 4. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamavam seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais. No capítulo 24, verso 14. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, babá. O que eu estou querendo dizer aqui? Os cristãos primitivos se referiam à profissão de fé deles e ao exercício, à prática daquilo que era a fé que eles colocavam como o caminho. Jeremias, ele está falando assim, olha só, vocês estão trilhando um caminho que a Deus não agrada. Para o que você está fazendo, se põe de lado e olha o caminho que vocês estão percorrendo. E veja se é como as veredas antigas. Veja se é como o caminho já trilhado ou já traçado. Aí, se você for em Jeremias 18, você vai ver digamos assim, um completamento dessa ideia. Jeremias 18, deixa eu abrir no meu aqui. Palavra do Senhor, do verso 1 mesmo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deixa eu falar um negócio aqui interessante. Tem até uma canção que fala isso. Né? Como é que é? Ela fala... me faz de novo, me quebra, né? Me quebra como vaso, ser um vaso novo, não é isso? Ora, amado, isso. Como vaso, como? Isso. Eu quero ser um vaso novo, né? Cara, não é bíblica, cara. Não está plenamente correta. Por quê? Está incompleta. Eu não vou dizer que está errada, mas está incompleta. Por quê? Porque qual é o conceito que essa canção te passa? Que você é um vaso pronto, certo? E Deus pega você e te quebra, né? E te faz um outro vaso, né? Não. O que está aqui, esse conceito, ele se repete em Isaías também. E é o mesmo conceito. Que Deus, ele não está pegando um vaso e fazendo ele de novo. Que ele está trabalhando aonde? A gente leu aqui, pessoal. Ele está trabalhando no barro. Ou seja, já assistiram aquele filme espírita chamado Ghost? Não? Onde o cara fazendo o vaso na maquininha, e aí ele está moldando, e aí aquilo ali, ele pega errado, o negócio vai de lado, degringola, o vaso entorta, mas ainda é barro, e não foi pro forno. Aqui, qual é a visão que ele está tentando passar? Eu estou moldando vocês. Vocês têm que ser o quê? Maleáveis nas minhas mãos. E como vocês são maleáveis, eu posso o quê? Estragou? Eu remoldo. Ele não está falando assim, eu formei vocês, botei no forno, secou, eu te quebrei. Nem dá para fazer isso, pessoal. Nem dá para fazer isso. Ele está dizendo assim, eu estou pegando vocês... Por que esse conceito é interessante? Porque ele está dizendo que ele vai no âmago da tua natureza e ele vai te formando ao longo do processo. Ele vai pegar você de um ponto já estabelecido e vai refazer. Não, ele está trabalhando em você ao longo de todo esse processo. Isso faz muito sentido, porque um pouquinho mais na frente você vai ver ele falando de caminho de novo. Porque lá no capítulo 6, ele está falando assim, você já está no caminho, mas eu nunca deixei de ser o teu Deus ao longo do caminho que você está traçando, que você está trilhando. Tanto que tem alguns capítulos antes, no capítulo 2, no capítulo 3,
ele fala que Israel é como uma jovem no deserto, que ele se lembra que andava com ele no deserto. Ele fala assim, você se lembra que você andava comigo lá no deserto e que você era minha noiva e que você me amava? Deus ele apela para o lado emocional do povo e fala assim, lembra de mim, lembra do meu amor, lembra do nosso relacionamento? E aí o que está acontecendo aqui? Ele está falando assim, olha, lembra do caminho que você está trilhando? Para onde você está. Olha para o lado e começa a analisar se esse caminho que você está trilhando é o caminho correto. Você está indo na direção que eu quero? Você está trilhando o caminho que eu tracei para você? Por quê? Porque assim como eu trabalho com barro, eu posso trabalhar contigo. Se você está se estragando, eu posso refazer. Eu posso refazer. É um processo dinâmico. É um processo dinâmico, ou seja, Deus pode trabalhar em você agora. Deus pode mudar a tua vida agora. Sabe aquele sentimento tipo, eu sou indigno demais para Deus mudar quem eu sou? Ou aquele sentimento do publicano. Isso é um bom sentimento, né? De que, caramba, eu não consigo nem levantar o rosto diante de Deus porque eu sou o pecador. Mas qual é o mérito do publicano? Foi ele pensar isso, mas ele saber que Deus é um Deus de redenção. Algumas vezes a gente está preso em alguns pecados, preso em algumas mazelas, que a gente acha que a gente é pecador demais e que a gente está longe demais para Deus nos alcançar. Ou que a gente é um vaso concreto, estragado, que não dá para ele refazer. Você, irmãos, é barro na mão do oleiro. Se você está se estragando, Deus quer refazer você. Só que Ele quer refazer você agora. Ele quer que você entregue nas mãos dele a mazela da tua vida agora. Não deixa para amanhã. Não deixa para depois aqui no Ágape. É agora, nesse minuto. Se tem alguma coisa queimando no teu coração, de algo que você tem vivido, que não tem sido conforme aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, tem te afastado da presença do Senhor, que tem feito você perecer diante da grandeza, da glória e da graça que Ele tem derramado na tua vida. Redima-se agora. Arrependa-se agora. Permita-se agora. Deixe Deus trabalhar no teu coração para que você seja um vaso de honra. Como diz Paulo, dentro da casa dele. Um vaso de honra, um vaso moldado com propósito específico. E ser um vaso de honra não é o vaso mais bonito de ouro, de 3 metros de altura. Não, é um vaso com propósito, um vaso com uso. A gente vai ver que tudo se remete a quê? A princípio, a propósito. Para que eu existo? O que Deus tem feito na minha vida? Para que Ele tem me chamado? Para que Ele tem derramado esses dons? Para que eu tive essa oportunidade? E não encare a oportunidade só como bênção. Às vezes, fiquei doente. Qual é a oportunidade que Deus está me dando com essa enfermidade? Fui hospitalizado. O que Deus está me dando como oportunidade nesse hospital? Fui injustiçado no trabalho. Que oportunidade Deus está me dando nessa injustiça? Irmãos, tudo na vida é uma oportunidade que é colocada diante de você para que você manifeste Deus para as pessoas. Então, Deus é manifesto só na benesse. Deus é manifesto na tempestade, na luta, nas perdas, no choro, é no luto, é na morte de um ente querido, é numa doença, curável ou não curável, é numa frustração. Porque as pessoas vão ver o Deus vivo a partir do momento que você se permite ser usado dentro de um propósito. E aí, então ele fala ali, né? Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz,
então me arrependerei do bem que eu houvera dito que faria. Deus está falando assim, olha, eu sou sinérgico. Desculpem os monergistas, né, os calvinistas e afins. Deus aqui está falando assim, eu sou sinérgico com vocês. Assim como tem certos momentos que Deus vai falar assim, eu sou monérgico. Eu fiz e acabou. Por que eu estou falando que... por que eu pedi encarecidamente? Deixa o texto falar. Porque em alguns momentos você vai ver Deus sendo monérgico, né? Calvinista na definição mais clara da palavra. Perfeito, está na Bíblia. E em outros momentos você vai ver Deus sendo sinérgico, né? Deus interagindo e se permitindo. O monéstico, quando Deus ele age sem consultar nada, ele pode fazer isso sempre. Deus é soberano, é magnífico. Muitas vezes você vai ver Deus, que nem, por exemplo, Paulo, ele queria fazer algo, mas Deus pegou e falou, Paulo, acabou a palhaçada aí, parou. Né? Deus ele intervém sem nenhuma intervenção e nenhum tipo de sinergia. A sinergia eu acho que todo mundo sabe, né? É aquele relacionamento. Essas linguagens teológicas assim, né? Às vezes é delicado de se entender, mas eu só queria só... Monérgico é unilateral. Sinérgico é que tem os dois lados, tem uma interação. É o né? patrão, né? Pessoal, para ficar bem claro, vou dar uma figura aqui de uma metáfora, parábola, chame como quiser, que talvez fique claro. Imagine que a vida, toda a existência é um grande tabuleiro de xadrez. Digamos que Rodrigo é Deus, parece bastante, e eu sou o carnal aqui do outro lado. Né? Aí, e aí o tabuleiro aqui, o Rodrigo, né, tá com as peças brancas, obviamente, e eu estou com as pretas, né, dos pecadores, né. E aí, digamos que é Deus ali do outro lado. O calvinista vai falar assim, Deus mexe todas as peças. As dele e as tuas. O arminiano vai falar assim, Deus mexe as dele e você mexe as suas. Cara, a Bíblia mostra que tem hora que Deus mexe as dele e ele fica parado esperando assim. E aí, você vai fazer a tua jogada? E aí você faz. E aí ele faz a dele. Tem hora que Deus fala assim, ó, tô mexendo aqui, você vai pra cá. Aí, Deus, o Senhor mexeu na minha peça. Aí Deus fala, não, ó, o tabuleiro é meu, você é meu, todas as peças são minhas. É tipo assim, se eu quiser, eu mexo na tua peça. Eu não sei qual é a dificuldade de entender isso. A gente, às vezes, quer engessar Deus em um formato teológico. Irmãos, ele é Deus. Percebem isso? Ele é Deus. E aqui Deus está falando assim, ó, nesse momento eu quero ser sinérgico com vocês. Tem outros momentos, como eu falei, que ele vai falar assim, eu monergicamente, unilateralmente, soberanamente, vamos lá, mesmo sendo sinérgico, ele é soberano, tá? Eu quero deixar isso claro, né? Talvez fique mais claro se eu falar assim, nesse jogo, às vezes ele mexe as dele, às vezes ele mexe a tua, às vezes ele mexe nas duas peças, mas percebem que ele é um enxadrezista perfeito? Por que ele é um enxadrezista perfeito? Ele sabe todas as jogadas. Ele criou as regras, ele sabe todas as jogadas, e no final ele vai ganhar. É isso. Às vezes ele vai permitir que você perca, vamos dizer assim, no bom sentido, com uma jogada, com 3 jogadas, com 10 jogadas. Então, o destino, vamos falar de uma outra maneira mais clara. O destino já está traçado por ele. O caminho depende. Percebem a profundidade disso? Às vezes Deus vai pegar aqui, ó. Eu estou aqui, ponto de partida, e ele quer que eu chegue lá. Às vezes ele vai me arrastar por esse caminho para eu chegar lá. Monérgico. Às vezes ele vai falar assim, e aí, você vai fazer o quê? Deus, eu acho que eu vou por aqui. Tudo bem, pode ir. Aí quando chega aqui, opa, mas você é para ir para lá. Aí ele me dá uma empurrada para lá. E eu vou chegar ali, irmãos. O que eu estou querendo dizer? Deus é Deus. Não engessa Deus, não. E entenda que Deus, aqui, como agora, está chamando você a ser sinérgico com Ele. Ele está falando assim, olha, eu quero trabalhar na tua vida. Eu quero, se você acha que o teu vaso está degringolando, está ficando meio troncho, eu quero ajustar isso aí. Me permita trabalhar
Deus quase que está implorando, deixa eu entrar na sua vida. O que Deus ganha entrando na minha vida, irmãos? Assim, o que eu tenho que Deus precisa? O que o Bruno tem? Que assim, Deus, nossa, eu preciso muito do Bruno. Cara, Bruno não tem nada que Deus precise. Agora ele quer ter interação com o Bruno, ele quer permitir que o Bruno seja usado, ele quer esse relacionamento com o Bruno. Ele quer, é da vontade dele. E por isso que ele, Filipenses 2, se esvaziou. Por isso que ele se reduziu. E ele não faz isso só para salvar. Ele faz isso para quê? Para se relacionar. A gente pensa que isso é só na salvação, né? Não, ele se fez carne, Cristo veio. Não, isso aí é o modus operandi de Deus. Deus, ele sempre se diminui para se relacionar com o homem. Ele fez isso no deserto. Quando ele foi habitar dentro de uma tenda. Ele fez isso quando ele foi habitar na tenda caída de Davi. Ele fez isso quando ele entrou no templo. Ou seja, ele fez isso quando ele tabernaculou com o homem. Então não é só em Cristo, não. Isso é o modus operandi de Deus. Por quê? Porque ele quer se relacionar conosco. Ou você acha que Deus não precisou se diminuir, se esvaziar, para ir andar no Éden com o homem na viração do dia? Ele é Deus, irmãos. O que pode conter Deus? Assim como eu vejo que Deus está aqui agora. O Espírito Santo de Deus está aqui agora. E ele está se diminuindo e está falando no coração de muitos de vocês. Olha, sabe aquela tua falha que você não consegue lidar? Sabe aquela tua dificuldade de se relacionar comigo? Eu quero resolver isso agora. Não deixa para amanhã, não. É agora. É agora. Assim como ele falou com o povo aqui de Israel. E aí ele está falando o seguinte. Ora, no verso 11, né? Ora fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Aí ele está falando assim, mudem. E eles falam, não. Lembra de Jeremias 6? Olha, para o teu caminho. Ele está falando assim, para agora. Não continua andando e pensando, o que eu vou fazer? Não. Primeira coisa é parar o que está fazendo. Tem um problema com pornografia. Para o que está fazendo. Tem um problema com parte financeira. Usura, ganância. Para, se põe de lado e analisa a tua vida. E compara ela com a antiga vereda. Compara ela com o caminho. E aí você vai começar a ver assim, pô, mas qual é o caminho? Que caminho? Qual é o padrão de comparação? A gente vai chegar lá com mais clareza. Mas tem gente que age aqui, ó, com a dureza do coração. Não vou emendar os meus caminhos, eu não vou voltar, não vou refazer, eu não vou mudar o meu trajeto. Eu estou indo para o abismo, eu quero continuar indo para o abismo. Verso 13, é forte. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Qual sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel? Acaso a neve... Agora, vamos lá, presta atenção aqui. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Aqui que está a ligação com Jeremias 6. Ele está falando assim, olha... Por que ele cita aqui veredas antigas? Porque ele citou no 6, ele está falando assim, olha, para esse caminho que você está percorrendo, fica de lado e olha e vê se esse é o caminho antigo. Aí ele está falando assim, porque o caminho que você está andando te fez tropeçar nas veredas antigas. Ele está falando assim, olha, você... Ele não está falando com não crentes. Essa mensagem aqui, transportando para o dia de hoje, não é para o ímpio. É para a igreja. Vamos trazer para a realidade moderna? Não é para o ímpio. Por que eu falei há um tempo atrás qual é o sentimento que eu tenho no coração em relação para que Deus tem me chamado desde quando eu me converti? Tu lembra, Ferreira? É para restaurar o quê? E restaurar a igreja apostólica, irmãos. Que, em suma, é Jeremias 6.
é o quê? É restaurar as antigas veredas, o antigo caminho. Por quê? Porque esse caminho novo é um caminho de tropeço, é um caminho de engano, é um caminho que está fazendo o povo achar que há paz onde não há paz, que há virtude onde não há virtude, que há relacionamento com Deus onde não existe relacionamento, onde Deus não está, e fazendo coisas que Deus não se agrada. E a gente acha que liturgia bonita agrada a Deus. Liturgia bonita não é o que Deus quer. Deus não quer o louvor mais bem cantado, com os instrumentos mais bem afinados, com as vozes mais lindas e maravilhosas, com musicistas incríveis como o Bruno, né? Com pregadores eloquentes como o Rodrigo. Deus não quer isso. Não é isso que ele está preocupado. Ele está preocupado como é que está o teu coração. O teu coração tem feito você trilhar o verdadeiro caminho? Cristo é a personificação desse caminho. Ele fala assim, eu sou o caminho. E quando ele fala que ele é essa personificação, como é que eu posso traduzir isso em um mapa claro do que o caminho é? Salmos 1, Salmos 23. Tem outros, mas vou me prender esses dois. Salmos 1 e Salmos 23. Abram aí, se puderem deixar aberto. O Salmo primeiro. Vamos lá, se eu falo de caminho, vocês pensam o quê? O que é um caminho, Ferreira? Pronto. Caminho. Alguém discorda que caminho é isso? Todo mundo aqui concorda que caminho é sair de um ponto A para um ponto B. Traduzindo isso para vida moderna, é estilo de vida? É como eu me conduzo? É isso? E se eu disser que não é isso? Aí vocês ficam escandalizados. Mas se você for no Salmo 1, vamos lá. Bem-aventurado o quê? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como o quê? Ah, tá. Irmãos, pronto. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Vocês percebem que no início do Salmo 1 e lá no final, o que diz lá no final do Salmo 1? Lê o último verso. Não, o último verso do Salmo 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Opa! Então ele começa falando de caminho, né? Que não anda, caminho, e ele termina falando de caminho. Aí qual é a ilustração que ele dá para caminho? Uma árvore. A não ser que você seja muito fã do Senhor dos Anéis e se lembre daquela raça dos Ents, que é uma árvore barbárvore, né? Que anda. É a única árvore que anda que eu conheço do Senhor dos Anéis. Fora a árvore do Senhor dos Anéis, né? A árvore não anda. Se a árvore não anda, então, irmãos, olha só. O que ele está querendo dizer com caminho? Caminho não tem a ver com questões de trajeto, de percorrer algo, de trilha. Tem a ver com questões de natureza. Porque ele fala assim, olha, um é como árvore. Então, qual é a natureza dessa árvore? Ela dá fruto no tempo certo. O outro é como o quê? É como a palha, que é levada pelo vento. Ele está falando assim, é questão de constância, tem a ver. O caminho não tem a ver com trajeto, tem a ver com natureza. Qual é a tua natureza? E aí você começa a entender o seguinte, caramba, então Deus está me chamando para me lembrar quem eu sou. Para você estar no caminho, você tem que se lembrar quem você é em Deus. O que é ser um filho de Deus? Quais são as características do filho de Deus? Você começa a enxergar isso refletido em quem? Naquele que é a personificação do caminho, que é quem? Cristo. Mas se você for no Salmo 23, talvez você vai ver isso numa dinâmica mais clara. Como é que o Salmo 23 ele começa? O Senhor é o meu pastor. Então ele já colocou aqui o quê? E de nada terei falta ou nada me faltará.
Então ele já coloca aqui questão de natureza. Quem é Deus e quem eu sou. Então ele fala assim, Deus é o quê? Pastor. E eu sou o quê? Por consequência? Eu sou ovelha. Beleza? Então ele já começa falando de natureza. Olha, a natureza dele e essa aqui é a minha natureza. E dentro dessa natureza, e aí agora vem o primeiro revelamento em homenagem ao irmão Gomes. Boa parte da igreja moderna vai pensar assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Evangelho coach e o evangelho da prosperidade, então me apego nas promessas e Deus vai me suprir. Ok, não é o caso desse grupo aqui, esse grupo já está um pouquinho mais à frente. Esse grupo aqui vai entender o seguinte, o Senhor é meu pastor, o que é isso aí? Tá. Sei lá, uma mensagem subliminar. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Né? Então, assim, o Senhor me basta. Né? O Senhor me basta e tudo aquilo que eu preciso, eu tenho nele. Isso aqui, um grupo mais maduro já entende com um pouco mais de clareza. Alguém aqui não entendia? Sim, se não entendia, passa a entender agora. Beleza. Mas eu vou falar que tem um nível a mais nisso daí. Sabe quando Paulo, lá em Filipenses, ele fala assim, olha, eu posso todas as coisas em Deus? Tudo posso naquele que me fortalece? Oi, sim. Eu não vou te pegar agora. Paulo está falando o seguinte, olha, para eu cumprir certos propósitos dentro do reino de Deus, eu passo por certas coisas. E passando por essas coisas, Deus é visto através da minha vida. Então eu sei passar necessidade e ter abastança. A ovelha, como não você está tirando isso? Do decorrer do Salmo. Essa ovelha aqui, ela começa sendo levada para onde? Para um pasto verdejante. Né? Para quê? Para descansar. Depois ela vai para águas tranquilas. Né? E aí a alma dela é refrigerada. Irmãos, deixa eu explicar um negócio aqui. Isso daqui é uma leitura clara, vívida da rotina do pastoreio no deserto. O camarada tinha as ovelhas dele dentro do curral. No deserto não tinha pasto. Então ele pegava essas ovelhas, as conduzia até um lugar onde tinha pasto para elas pastarem, onde tinha água para elas beberem. Beleza? Depois ele trazia essas ovelhas de volta para o curral. Estão com isso na cabeça? Quando ele começa a falar no Salmo de 23 aqui, ele não está... a gente começa a ler o Salmo 23 pensando assim, caramba, esse é um Deus que me sustenta, ele me leva às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ou seja, ele me abastece. Só que começa a enxergar que isso foi o caminho de ida. Toda a dinâmica do resto do Salmo 23 é o caminho de volta. De volta para onde? De volta para o aprisco. De volta para o aprisco. Então, qual é o conceito aqui? Nós somos ovelhas sendo conduzidas de volta para o aprisco. Por que você acha que Jesus falou? Eu vou... João 14, né? Eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então ele está falando assim, olha, qual é a tua natureza? Vocês são meus. Então vocês estão aqui em uma missão. Toda a vida de vocês aqui é o caminho de volta para o aprisco. Para o seio do Pai. Se você perder isso de vista, você perde sentido de propósito. Cara, o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Qual é o meu propósito aqui? Meu propósito aqui é, ao longo do processo, revelar o Pai. E para revelar o Pai, na condução disso, ele fala que ele me conduz na vereda da justiça por amor ao quê? Ao nome dele. Então, ok, ele gerou você através de Cristo na cruz e a justiça através de Cristo se manifesta na tua vida através da prática cotidiana do Evangelho. Beleza. As boas obras que foi reservado para nós, para que nós andássemos nela. Segundo está lá em Efésios 2. Beleza. Então você é conduzido na vereda da justiça. E aí depois da vereda da justiça, vem o que na sequência do Salmo 23? O vale da sombra da morte. E aí, irmãos,
O vale da sombra da morte, ele não é um acidente. O vale da sombra da morte é o caminho. Eu quero que vocês entendam isso. Deus está conduzindo o povo de um estágio de ovelha que come da grama verde, que bebe da água fresca, e está falando assim, ok, agora a gente vai voltar para o aprisco. O caminho para voltar para o aprisco, né, caminhando em justiça, passa pelo vale da sombra da morte. E aí, quando você passa pelo vale da sombra da morte, você chega aonde? Na mesa. E que mesa é essa? É a mesa diante dos inimigos. E aí, a gente vai ali pensar o seguinte. Alguns, 90% da igreja moderna vai pensar, colocou a mesa perante os meus inimigos, né? Então, caramba, eu vou estar ali me refastelando e olhando assim, né? Ímpio, né? Eu estou aqui no palco e você está aí, né? E agora eu estou aqui no sabor de mel, problema teu, você aí. Beleza? É isso. É isso, né? Os outros 9,5% vão entender o seguinte, não. Deus me conduziu pelo vale da sombra da morte e agora ele me levou até a mesa. E quando eu sento à mesa, a mesa é lugar de comunhão. Aquilo que a gente vai ter ali, o ágape, é o quê? É o momento de mesa. É o momento onde a gente senta junto e a gente tem comunhão, irmãos. Onde eu posso falar da minha vida e vocês falam da vida de vocês. E a gente compactua junto aquilo que é viver o evangelho verdadeiro. 9,5% restante vão entender que a mesa é preparada para que você atraia o ímpio ao convívio. Agora, os 0,5% restantes, que parte está nessa sala aqui a partir de agora, comece a entender que você não é chamado nem para se refastelar na frente do ímpio e nem tão somente para chamar o ímpio à convivência da mesa, sendo você e ele, estando você e ele no mesmo patamar. Você é quem nesse salmo? Você é quem nesse salmo? Lembra a identidade? Você é o quê? Ovelha. Então você foi para a mesa para quê? Para morrer. Irmãos, você foi chamado à mesa para morrer. Para que o ímpio, através da sua morte, seja redimido ao Pai. Por quê? Esse é o ministério de quem? De Cristo. Então qual é o caminho? Esse é o caminho, irmãos. Você entende a dimensão disso? O impacto disso? Porque se esse é o caminho que Deus está falando para o povo parar o que estava fazendo e olhar e ver qual é a vereda antiga, ele está falando assim, olha, para tudo que vocês estão fazendo. A vida de vocês é sacrificial. A vida de vocês é de renúncia, é de entrega. E, irmãos, aí agora eu vou falar um negócio muito sério. Muito sério. Eu me incluindo nisso. Eu não sei se eu cheguei à dimensão de fé e entendimento para viver isso. Porque se eu falo que se você é chamado a ser a ovelha do Salmo 23, este é o caminho, ou seja, o caminho é o caminho de volta para o aprisco, passa por morrer. Porque aí, como é que ele termina o Salmo 23 depois que você vai à mesa diante dos seus inimigos? Ele fala, olha, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, né? Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Ele está falando assim, quando você morre, quando você se sacrifica, a bondade de Deus, né, e a misericórdia se encarnam em você. E aí você viverá na casa do Senhor para todo o sempre. Aí você está na presença de Deus. Aí você está no caminho. Qualquer coisa fora disso não é o caminho. Não é Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é sacrifício, é renúncia e é entrega. E não é retórica. O que eu estou querendo dizer? Como não é retórica, você não tem vontade própria mais. Eu vivi conversando essa semana. Você não tem mais vontade própria. Lembra do Sandrão? Sandrão? Que eu compartilhei uma mensagem dela? Sandrão. A morena.
ela tem uma frase que traduz isso que eu estou falando. O escolhido não tem escolha. Você acha que você está se iludindo, achando o quê? Que o Salmo 23 é um salmo de bonança, né? E quando você fala assim, não, eu estou chamando o inimigo, o cara fala assim, não, eu sou mais espiritual, eu não estou aqui tripudiando o inimigo, não, eu estou chamando ele para sentar na mesa comigo. É pouco! Não é para você chamar o inimigo para sentar na mesa com você, não. É para você se sacrificar por ele. Você tem que estar ali disposto a morrer para que ele veja Deus em você. Aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque eu não sei se eu consigo viver isso, e eu já pensei sobre isso. Não estou dizendo que eu sou melhor que vocês, não. Estou dizendo que, como vocês ainda não pensaram sobre isso, então talvez vocês também não tenham chegado à dimensão de viver isso. E o chamado que Deus tem para nós hoje aqui é viver a verdadeira plenitude do que é o caminho. Para o que está fazendo, se põe de lado, analisa se o caminho que você está traçando na tua vida é o caminho do Salmo 23, é o caminho do propósito do Salmo 1, ou se é só um estilo de vida gospel moderno. Que tem até, na pior das hipóteses, é coaching, é de prosperidade, não é evangelho nem de longe. Mas na melhor das hipóteses, tem até aparência de virtude. Mas não chega à plenitude do que é o caminho traçado por Cristo, que é o caminho de sacrifício, de entrega e de renúncia. Se você for lá no Salmo 124, eu acho que é verso 6, aí não vou lembrar. É 6 ou é 16. No Salmo 124, o salmista está louvando Deus, falando que Deus criou todas as coisas, que Deus criou a erva do campo para o animal comer. Do início ao fim, é a manifestação de Deus na criação. Só que tem um momento, deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo 104, Salmo 104, verso 15. Vamos do 13. Então ele está falando que Deus faz todas as coisas, que ele se lembra da grandeza de Deus, da benignidade de Deus, da onipotência de Deus. Aí no 13 ele fala assim, é ele quem, nos seus altos patamares, rega as montanhas e a terra se sacia do fruto das suas obras. No 14, faz brotar a erva para o gado e as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento. O vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. E aí ele continua, né? No verso 16, ele fala, as árvores do Senhor saciam-se e os cedros do Líbano que ele plantou, e ele continua falando da natureza. O Salmo 104, ele é anacrônico nesse verso aqui, no verso 15. Por quê? Porque antes do verso 15 até o 14, ele está falando de tudo que Deus fez na natureza. No verso 16, ele está falando de tudo que Deus fez na natureza. No 15, ele está falando de vinho, ele está falando de pão e ele está falando de azeite. Tem árvore de vinho? Tem fonte de azeite? Pão dá em árvore? Não falem de novo fruta pão, não, pelo amor de Deus. Essa piada é muito infame. O que ele está falando ali? Ele está falando assim, olha, tem um ser humano aqui no meio. E interessante que ele usa 3 elementos aqui. Vinho, pão e azeite. Cara, isso aqui é a personificação da ceia. Isso aqui é a personificação da ceia. Por quê? Porque você tem a manifestação da alegria do caminho em Cristo, através do vinho. Ele fala o vinho da alegria. Ele fala o pão que sustenta, que dá a vida, né, o corpo de Cristo. E ele fala do azeite, que é a figura de linguagem do Espírito Santo, né? Que fala que dá brilho ao rosto, ou seja, que traz, que vivifica aqueles que estavam mortos em seus pecados e delitos. Irmãos, em nome de Jesus, meu último apelo, e aí a gente... Vamos ficar de pé para a gente já fazer uma oração?
que eu quero conclamar vocês. Eu quero conclamar vocês a analisarem, examinarem seus corações. A pararem o estilo de vida que estão levando, a vida que estão vivendo, se colocarem de lado, à beira do caminho, para analisar a trajetória de vida de vocês. De onde vocês vieram. Começa a se lembrar quem vocês eram antes de conhecer a Deus. Alguns aqui nasceram em lares cristãos, mas não eram cristãos desde o nascimento. Por quê? Porque em pecado me concebeu minha mãe, né? É o que diz Davi. Então, com certeza você tomou consciência de quem Deus era. Em algum momento da tua vida, você foi chamado ao convívio de Deus. Nesse chamado ao convívio, talvez você tenha trilhado caminhos que você julgava que eram virtuosos, mas não eram caminhos de sacrifício, de renúncia, de entrega, como do Salmo 23, ou de princípio, de propósito, como do Salmo 1. E aí, o que eu vou dizer para vocês, irmãos? Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de entrega, de renúncia, de morte. Onde olha para você e fala, olha, se eu quero fazer de você um vaso, eu preciso que você me deixe moldar você. Enquanto você insistir em ser como um homem no Éden, achando que você pode escolher o que é o bem e o que é o mal, você pode discernir o que é o certo e o que é errado, e que você pode tomar as tuas decisões, independente de Deus, Deus não vai conseguir transformar você no vaso novo através desse barro mal feito, mal ajambrado que você se permitiu ser. Então, a mensagem final é essa. Eu não lembrei nada do que o Dantas falou hoje a noite inteira, não guardei nada na minha cabeça, no meu coração. Guarde isso. Pare, analise se a sua vida é uma vida de sacrifício, renúncia e entrega. E lembre-se que você é um cordeiro indo para a mesa. O ministério de Cristo, só para encerrar, eu devia ter falado isso com mais clareza. Quando é que o ministério de Cristo começou? Na Terra. Hã? Beleza. Após o batismo. Vamos entender um pouquinho mais isso. Vamos dizer que a obra de Cristo começou a partir da encarnação. E quando ele se diminuiu, tá correto o que você falou, mas eu quero ir mais longe. Ele veio, encarnou e veio habitar no meio de nós. Ele tabernaculou no nosso meio. É o Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se esvaziou, se diminuiu e falou assim, eu vou no meio deles. E ele veio no nosso meio. Onde é que ele veio? Uma manjedoura. Tá. E onde é que o ministério de Cristo terminou? Hã? Então. Não, em prática não terminou. Mas na terra, não terminou na cruz. Não teve... Ok, a ascensão, mas a ascensão não é a ação junto à igreja. Terminou na mesa, irmãos. Terminou na mesa. O ministério de Cristo começou na manjedoura, por quê? No meio dos animais, né? No meio do comedouro. Lembra do Salmo 104? Quando ele fala que ele faz as ervas para os animais, tal, né? A simbologia por trás disso é o ministério de Cristo é o Salmo 123 personificado, né? Começa na estatura do animal, do nosso nível mais básico das necessidades, é o Salmo 123. Por que muitos de nós vêm à igreja? Porque a gente quer o pasto e porque a gente quer a água, certo? Muitos de nós somos atraídos à presença de Deus porque queremos o pasto, queremos a água. Como é que Jesus atraía multidões na época do ministério carnal dele? Era a multiplicação, eram as curas. Ou seja, era o povo que... Isso, era o povo indo atrás do pasto e atrás das águas. Só que ele quer que você não pare aí. Ele quer que você passe por todo aquele processo, validação da morte, e termine aonde? Na mesa. No sacrifício.
na comunhão. Então, Cristo, o ministério de Cristo é isso. Ele quer que nós vivamos isso. Então, ele chama você a isto. Às vezes a gente para na parte do sacrifício, né? Sacrifício, entrega, renúncia. Mas o sacrifício ele tem um propósito. O sacrifício, a cruz, tem um propósito, que é a mesa. Que é o quê? Trazer à comunhão o ímpio. Trazer à comunhão o que está longe. Trazer à comunhão aquele que não sabe que é filho ainda e potencialmente é filho. Eu não sei quem é o filho e quem não é. Eu não sei quem é o joio e quem é o trigo. Eu vou anunciar o evangelho e me sacrificar para anunciar e demonstrar Cristo a todos. Então, Cristo nos chama para isso. Para uma meditação de como nós temos vivido isso na presença dele. Amém?